Muito bem, então analisando aqui as outras classes de infra que nós temos aqui no projeto. Primeiro vamos abrir aqui essa classe constantes, tá? Nessa classe constante nós temos apenas dois atributos, tá? No caso, software house igual a 0, cliente igual a 1. Nós utilizamos ela bastante, que nós vimos até o momento, ali na classe principal, né? Na tela principal do sistema, tá? Isso aí nós vamos utilizar bastante também lá no controller, tá? Nós vamos ver o código-fonte desse controller posteriormente, ok? Bom, então eu tenho aqui os table model, tá? No caso aqui tem o grid campus table model. Esse table model ele é referente aqui no caso a esses JTables aqui que mostra os campos, tá? De uma determinada tabela selecionada, ok? Então esse table model ele também estende a classe Abstract Table Model, tá? E nós temos aqui definido alguns atributos. Primeiro nós temos um list, campo VO, tá? Que representa os registros, no caso os registros que são mostrados aqui nesse JTable. Temos um array de colunas, tá? No caso um array de string, que é representado pelo objeto colunas, ok? E nós temos aqui um objeto do tipo inteiro com o valor 0, ok? No caso aqui ele está como estático, mas não tem necessidade do mesmo ser do tipo estático, ok? Bom, o construtor dessa classe, nós instanciamos esse array list de campos, tá? No caso, ele vai ter um array list vazio. Instanciamos também esse objeto colunas, tá? Onde nós criamos aqui uma string, um array de string. No caso, ele vai ter apenas um campo, onde ele vai ser informado o nome do campo, tá? Temos aqui a sobrescrita dos métodos. O método getRowCount vai retornar o tamanho dessa lista. O getColumnCount vai retornar o tamanho desse array. O getColumnName vai retornar o nome da coluna, de acordo com o índice passado aqui como parâmetro. O getValueAt, tá? Nós vamos buscar o valor do campo de acordo com a linha e o índice selecionado, tá? Então nós pegamos aqui a linha informada como parâmetro e buscamos o objeto campo VO de acordo com essa linha aqui dessa lista de campos, ok? E vamos verificar qual foi o índice da coluna. No caso aqui, como esse table model possui apenas uma coluna, né? Primeiro nós iremos aqui fazer uma verificação. Se for a coluna 0, ok? Que aqui esse nome do campo está definido como 0. Se for a coluna 0, nós retornamos o nome do campo, tá? Vocês vão compreender melhor esse procedimento aqui no outro table model que nós vamos visualizar posteriormente, tá? Temos aqui também a sobrescrita do método setValueAt, tá? Ele recebe aqui como parâmetro um objeto, o índice da linha e o índice da coluna, tá? Então nós buscamos o objeto campo VO de acordo com essa linha que foi informada como parâmetro e vamos chamar aqui o método set de acordo com o índice da coluna que foi passado, tá? No caso aqui nós temos apenas uma coluna, que no caso é a coluna nome do campo, então nós vamos definir o nome do campo de acordo com esse objeto que foi passado aqui, ok? Que no caso tem que ser uma string. E logo depois chamamos aqui o método fireTableCellUpdate, tá? No caso ele vai atualizar os dados desta célula lá na grid de campos, ok? Temos aqui o método setValues, tá? Esse método ele recebe como parâmetro um list de campos VO, né, de campo VO, aliás, e ele vai definir os dados dessa lista, ok? E logo depois nós chamamos o método fireTableDataChange para indicar que essa JTable ela sofreu alteração nos seus dados, então ela deve ser atualizada, ok? Temos o método getRow,
que ele vai buscar a linha de acordo com o índice passado como parâmetro. O método setRow, que ele vai definir os dados de uma determinada linha, de acordo com esse parâmetro informado aqui nesse método, tá? E ele vai chamar logo depois o método indicando que uma determinada linha foi alterada nesse table model, tá? Temos aqui o método adiciona registro, que ele recebe como parâmetro um campo VO, tá? Então nós vamos incluir nessa lista de campos esse campo VO, tá? E indicar para o table model que houve uma alteração nos dados da sua tabela, no caso que houve uma inserção, tá? Temos o método remove registro, ok? Ele recebe aqui como parâmetro o row index, ele vai remover um item dessa lista e vai solicitar que o table model atualize as suas informações. E temos o método limpa registros, que vai excluir todos os registros desse table model, tá? Bom, aqui vocês podem perceber que nós temos alguns métodos que não estão sendo utilizados pela aplicação, ok? Porque aqui no caso nós não temos uma opção para o usuário alterar essas informações aqui dos campos, ok? Mas, de qualquer forma, esses métodos foram implementados, tá? Eles seguiram aí o mesmo padrão, no caso aqui, do table model vínculos, ok? Primeiro vamos visualizar aqui o table model das tabelas, tá? Que no caso é o table model dessas duas JTables aqui, que é as JTables que lista para o usuário as tabelas do banco de dados, né? Tanto da software house como do cliente, ok? Então ele é bem parecido com o que nós temos lá no grid, no table model das colunas, tá? A única coisa que nós temos diferente aqui, ao invés do campo VO, nós temos o tabela VO, tá? Os outros itens são praticamente os mesmos, ok? Então agora sim, vamos abrir aqui o table model vínculos, ok? Então nessa classe aqui nós temos, ela também estende a classe Abstract Table Model, da mesma forma nós temos ali os seus atributos, nós temos aqui um list de vínculo VO, temos um array de string representando as colunas, né, no caso o nome das colunas, correto? E aqui nós temos algumas variáveis definindo o índice dessas colunas, tá? Então, para o índice 0, significa que é a tabela da software house. Para o índice 1, significa que é o campo da software house. O índice 2, tabela cliente. Índice 3, campo cliente. Índice 4, valor. Ok? Eu vou executar aqui a aplicação. Então, o índice 0, índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4. Ok? Então, esse é o objetivo, né, dessa declaração aqui desses objetos, ok? Isso aí vai facilitar aqui para você setar ou buscar as informações nesses métodos getValueAt e o setValueAt, ok? Construtor instancia esse meu list, array list de vínculos, ok? E define o nome das colunas. Tabela SH, campo SH, tabela cliente, campo cliente e valor, como nós visualizamos ali na aplicação, tá? Temos aí os métodos padrões, getRowCount, getColumnCount, getColumnName, tá? E o getValueAt, tá? Nós temos aqui, primeiro nós buscamos o vínculo VO, de acordo com o índice da linha que foi passado aqui como parâmetro, e logo depois nós vamos buscar o valor, tá? No caso, o conteúdo, vou executar aqui novamente, o conteúdo que está selecionado aqui nessa tabela, né? No caso, o conteúdo de uma determinada célula, tá? Se for tabela SH, vínculo.get tabela software house. Se for campo SH, vínculo.get campo software house. Se for tabela cliente, vínculo.get tabela cliente. Campo cliente, get campo cliente. Se for valor, get valor. Ok? Caso não seja nenhuma dessas informações, nenhum desses índices, vou retornar um valor nulo.
Da mesma forma no método setValueAt, ok? Então, eu busco o vínculo de acordo com o índice da linha, depois defino qual valor eu vou setar de acordo com o índice da coluna, certo? E logo depois, no caso aqui do setValueAt, como nós estamos alterando uma informação da tabela, nós temos que informar que algum dado dessa tabela foi alterado, ok? Tem um método que verifica se uma coluna dessa JTable é editável ou não, se uma célula dessa JTable é editável ou não, né? Passado aqui como parâmetro o índice da linha e o índice da coluna, tá? Eu vou apenas verificar o índice da coluna. Se o índice da coluna for igual à coluna valor, então essa célula ela vai ser editável, tá? As outras células, elas não são editáveis pelo usuário, tá? Ele pode apenas inserir dados através aqui desses botões inserir e editar, tá? Agora aqui no caso da célula valor, o usuário pode informar os dados pelo teclado, por exemplo, ok? O método getRow, ele busca o vínculo VO da linha selecionada. O getAllRows, ele busca todas as linhas desse table model, tá? O setRow, ele define uma linha de uma determinada, da linha que está selecionada, no caso, tá? Adiciona registro, ele adiciona um vínculo a esse table model, e o método remove registro, ele remove um registro de acordo com a linha selecionada que foi passado aqui como parâmetro, tá? E o limpa registro, ele vai excluir todos os registros desse table model, né? No caso aqui desse array list, ok? Bom, então essa é a implementação aqui dos table models utilizados no projeto, tá? Nós podemos ver aqui também que no caso também pode ser considerado uma classe de infra, a classe acesso BD, tá? No caso dessa classe, é uma classe bem simples, ok? Nós temos aqui apenas um método, getConnection, que vai receber como parâmetro o driver, a URL, o usuário e a senha, ok? Ele carrega o driver, que foi passado como parâmetro, e logo depois ele cria uma conexão com um banco de dados de acordo com esses parâmetros que foram informados, a URL, o usuário e a senha, e retorna essa conexão criada, tá? Esse método aqui, ele está sendo chamado lá da classe principal controller, ok? Nós vamos visualizar o código fonte dessa classe em outro vídeo.